depois disponível. Ok. Então eu agradeço a todos os que estão presentes e hoje o desafio que eu lancei ao Sensei José Barata é precisamente tu focar um ponto essencial que é, por um lado, conhecer esta arte marcial chamada Aikido e depois perceber o que é que o Aikido pode trazer não só para a formação de crianças como futuros adultos, mas também na prevenção da violência. O Sensei Barata faz o favor de ser também meu sensei, com quem eu tenho aprendido bastante, e eu entendi que a sua vasta experiência, principalmente nesta área tão nobre que é as crianças, é uma mais-valia para a conversa que vamos ter hoje. E eu começaria por lhe perguntar, primeiro agradecer ter aceito este desafio e lançaria-lhe já aqui uma primeira pergunta, que é como é que apareceu o Aikido na sua vida? Olá, boa noite e antes de mais estamos a começar em janeiro, um bom ano para todos e muita saúde, que é o que eu desejo e que seja sempre a melhorar dia para dia. Bom, o Aikido surgiu na minha vida, não digo propriamente por acaso, não foi por acaso, foi uma coisa que me levou tempo a conseguir encontrar, primeiro pela minha atividade profissional, que como militar me impedia, e militar da Marinha me impedia de ter alguma disponibilidade e assiduidade, principalmente em terra, quando andava embarcado era mais difícil de conseguir chegar a algum lado, mas quando consegui, realmente consegui encontrar um dojo, consegui encontrar uma pessoa de confiança, um mestre de confiança, o Alexandre Francisco, da Cirurgia Nacional, do Clube Pessoal da Cirurgia Nacional, e já o conhecia e foi um ponto de referência para iniciar aquilo que eu procurava. Ora, as coisas surgiram com alguma naturalidade, estando eu a trabalhar nas Forças Armadas. Nunca pensei chegar a um patamar de ensino, mas é o destino, as coisas vão rolando, a minha participação foi se tornando mais ativa. Entretanto, fui ajudando o meu mestre nas aulas de crianças e jovens e ele achou que realmente também teria algumas condições e achou qualidades em mim para conseguir vingar como instrutor e, sem me dar conta, tornei-me instrutor da Aikido. Mereci a confiança do meu mestre. Comecei a dar aulas que ainda dou no Clube Pessoal de Cirurgia Nacional. Consegui depois criar também um dojo e atualmente tenho as crianças para dar aulas, jovens e agora os adultos também, de uma forma em que considero na filosofia do Aikido essencial para o dia-a-dia das pessoas na sociedade e que tem sido um sucesso na prevenção da violência, as pessoas têm se sentido confiantes. E foi assim que eu entrei pelo mundo do Aikido adentro e agora cá estou. Eu agora, aproveitando as suas palavras e que me falou na filosofia do Aikido, eu ia-lhe lançar outra questão, que é, para quem não conhece esta arte marcial, eu ia-lhe pedir que dissesse às pessoas o que é isso do Aikido. Porque as pessoas conhecem, ouvem falar muito no Karaté, ouvem falar muito no Taekwondo, no Judo, mas às vezes quando eu até converso com outras pessoas sobre o Aikido, ficam a olhar para mim. E eu pedia-lhe que me falasse um pouco o que era o Aikido e também o que é essa filosofia do Aikido, o que é que o Aikido pode trazer de diferente. Ok. Portanto, o Aikido... Espero que todos se venham inscrever no meu dojo do Águias Unidas. Né? O Aikido é a parte mais fundamental do Aikido, passa por passar uma mensagem social que é evitar conflitos. Todas as artes marciais surgem numa determinada época com o objetivo de colmatar uma falta, principalmente as japonesas, colmatar uma falta que foi a falta de emprego quando acabou as guerras feudais no Japão, começaram a surgir as primeiras academias, os primeiros dojos. E começou-se a desenvolver as artes marciais sempre com a mesma intenção, que era uma proteção acima de tudo, mas também uma forma de luta.
e tornou-se muito competitivo. O Aikido surge a partir de uma data muito recente, portanto as artes marciais já teriam cerca de 300, 400 anos. Surge na volta do ano de 1925 o Aikido, sendo que o fundador nasceu em 1883, Morihei Ueshiba. O caminho dele foi o caminho do Aikido. Quando ele chegou aos 42 anos de idade, achou por bem fazer uma arte marcial diferente de todas as outras. E passava exatamente por ser uma arte da paz. Ele tornou tudo aquilo que seria a parte competitiva, a parte destrutiva de uma luta, para não criar danos no oponente, nunca tornar a vítima no agressor e permitir que saísse de uma forma limpa, digamos assim, de um conflito físico e que fosse integralmente aceito. A conclusão disto, da formação do Aikido, como arte da paz, como dizia o sensei Morihei Ueshiba, é uma parte que, na formação da pessoa como ele, que começou desde a tenra idade, fazia todo o sentido. Por isso é assim, o Aikido não surgiu aos 42 anos com o sensei, surgiu mal ele nasceu, porque era uma doutrinação, na época do Japão, a instrução da marcialidade, das artes marciais, desde criança. E eles começavam com aquilo que existia na altura, que era escolas de judo, de Dayato Ryu, Jujutsu, Aiki-Jujutsu, uma série delas que o sensei foi praticando, e quando chegou a um certo patamar da sua idade, com a experiência que tinha, juntou tudo, e aí surgiu então o Aikido, que é a arte de evitar os conflitos. É uma arte que ele dizia que era a arte da paz, que aproveita realmente toda a energia que nos atinge de forma a nos harmonizarmos com ela e conseguirmos ter algum sucesso com os nossos oponentes. E então os treinos começam por aí. Nós não temos competição. No Aikido não existe a competição. Existe sim uma parceria, um companheirismo, porque se treina essa parceria de uma forma educada, civilizada, elegante. Todas aquelas técnicas marciais que são super eficazes, e só quem tiver dúvidas é só experimentar, que realmente funcionam. E essas técnicas são feitas com subtileza, autocontrole, disciplina, e isso promove à pessoa uma autoconfiança, uma socialização espetacular, em termos de postura à frente de grande, vasto público. As pessoas têm uma vontade terrível em se demonstrar, não têm medo da sociedade, que é aquilo que hoje em dia acontece muitas das vezes. Nós entramos num autocarro e ninguém diz bom dia a ninguém, não é? É um facto de que essa distanciação, apesar da proximidade, não é? As pessoas estão mais distantes do que nunca. Estão ali atarracadas dentro do metro e não falam umas com as outras, não são capazes de dar uma palavra uma para a outra. Isso é uma autodefesa que as pessoas têm, de aumentar as distâncias, mesmo coladas umas às outras. O Aikido permite a pessoa sentir-se à vontade dentro desses ambientes, sentir que tem a confiança necessária, as ferramentas necessárias para evitar conflitos. E por aí o Aikido é, para mim, e acho que deve ser encarado, por assim dizer, uma arte de integração social usada no dia a dia. Todos os dias nós usamos, todos os dias. Não sei se respondi à pergunta, mas é isto que eu penso do Aikido, é uma opinião minha e penso que seria também esse o objetivo do fundador. Aliás, tocou aqui em pontos, quanto a mim, essenciais, que foi quando disse arte da paz, é um ponto essencial, impedir conflitos ou evitar conflitos, e arte de integração social. E eu tomei nota destes 3 pontos porque irei, daqui a pouco, voltar a eles para lhe lançar outro desafio. E eu agora perguntava-lhe isto, sendo um sensei que trabalha hoje com crianças e adultos, e em relação aos adultos, eu sou já o primeiro a dizer que devem vir experimentar, sem dúvida nenhuma que vão gostar desta arte marcial,
porque ao contrário de outras artes marciais, não é ali não se incentiva a violência de forma alguma, e nem sequer a competição, porque também o Aikido não é competição. Eu ia lhe perguntar isto, que é, enquanto sensei de crianças, que desafios é que já encontrou? Isso mexe um bocadinho connosco, mas pelo menos comigo mexe um bocadinho. As crianças são os seres espetaculares e estão ávidas de conhecimento. Toda a criança diz: eu já fiz anos, eu quero fazer anos. As crianças querem crescer, querem ser adultas, elas precisam de referências. E é importante de quem toma conta de crianças, quem lida com crianças, ter sempre em atenção que é um exemplo que as crianças vão ver. Porque elas procuram esse exemplo, elas procuram serem orientadas, serem encaminhadas, procurarem referências boas. As crianças, se tiverem referências más, vão aprender as referências más, porque elas não têm a noção do que é o bom e do que é o mau. Elas veem e copiam, veem e acreditam que aquilo é o certo. E o mais importante, acima de tudo, para um instrutor, para um professor, quando lida, ou qualquer outra pessoa que lida com crianças, é ter sempre presente na ideia de que a criança vai ver essa pessoa como uma referência. Agora, é assim, as crianças, quando me aparecem, todas elas têm vários objetivos, vários interesses, muito pela educação que levam em casa, mas chegam ali, procuram uma arte marcial para andar à bulha na escola. Mas compete-me a mim, não é? Tentar transmitir uma ideia diferente do que é o evitar os conflitos. São muito competitivas as crianças, chegam ali e detestam perder. Compete-me a mim transmitir às crianças que é importante aprender com o perder e não ver o perder como uma derrota. Nunca se perde totalmente tudo. Uma derrota perde-se aquilo que não interessa, porque se ganha muita experiência com a derrota. E então nós ganhamos sempre, mesmo quando se perde. Quando se transmite isso a uma criança, a criança consegue encarar as suas fragilidades, as suas desilusões, como uma aprendizagem, não como uma desilusão e uma desmotivação. Depois há fatores inerentes do bullying das crianças que sofrem na escola. Claro que o Aikido permite que elas vão evoluindo em termos dessa confiança da própria evolução da criança com ela própria. Como não há competição, eu tento transmitir sempre a mensagem de que a competição é ser hoje melhor do que foi ontem. E amanhã vamos melhorar um bocadinho aquela pessoa que fomos ontem. E isso vai motivando-as a lutar e a competir com elas próprias. Elas próprias tendem sempre a melhorar. Perguntam sempre: sensei está bem, sensei está bem? São muito prestativas. Quem é que sabe fazer? Ainda não disse o que é, já está tudo com o braço no ar. As crianças são, na essência geral do ser humano, aquilo que é a ingenuidade, é a ânsia de um saco vazio que quer encher, e é importante termos em atenção que temos que passar coisas boas. Como eu acho que o Aikido é uma arte que não promove o conflito, muito pelo contrário, promove a parte mais socialização, parceria, e como é muito civilizado, tem valores de justiça, de respeito, de assiduidade, de disciplina. Disciplina é muito importante, a pessoa sentir que tem a obrigação de cumprir determinadas tarefas do dia a dia. A criança vai apanhando isto, vai crescendo com isto, e quando chega a uma idade, eu olho para elas e digo assim: então vais tirar a carta? E ela diz-me: então, mas estou a tirar a carta. Eu disse: mas já vais fazer 18 anos? E ela diz-me para mim: essa criança, já vou fazer 20, sensa. Portanto, o tempo passa, não é? Uhum. Isto move-me um bocado, mas foi isto que aconteceu. Peço desculpa. Pronto, e então é assim: as crianças são uma parte muito importante que temos que ter atenção. Quando lidamos com elas, todo o cuidado é público. E temos que nos preocupar em fazer delas melhores pessoas. Pronto, peço desculpa, mas isto... Não tem problema. Mas agora, pegando num pouco daquilo que estava a falar,
e pensarmos, por exemplo, que certamente neste tempo que tem sido o sensei destas crianças, de certeza que já encontrou crianças vulneráveis. E aquilo que eu lhe colocava era, é um desafio grande para qualquer pessoa, mas para si, o que é que o Aikido pode ajudar nestas crianças, perante estas crianças vulneráveis, a, de alguma forma alterar essa vulnerabilidade ou dar-lhe ferramentas para elas conseguirem vencer essa vulnerabilidade? É o sucesso, é o sucesso. As crianças, quando treinam Aikido, eu promovo-lhes obstáculos, não é? Para fazer assim uma analogia muito própria, como se fosse um videogame, não é? A criança vai passando obstáculos, vai progredindo, vai superando, vou-lhe criando mais obstáculos, vou criando mais dificuldade, ela vai progredindo, sempre com a atenção de que os obstáculos são sempre acessíveis. Ela vai se motivando, vai ultrapassando os obstáculos, vai sentindo essa autoconfiança e a própria socialização, porque elas lidam umas com as outras, trocam de parceiros, têm muita gente à volta, isso permite que elas comecem a ganhar conforto em estarem próximas de determinadas circunstâncias que não, normalmente as incomodariam, elas começam a ultrapassar esses obstáculos. E ao ultrapassar esses obstáculos, aprendendo algumas técnicas que são técnicas de controle, que não envolvem murros nem pontapés, mas apenas esquivas e imobilizações, elas começam-se a sentir que estão no controle da situação de conflito físico, normalmente nas escolas, não é? E isso nunca aconteceu, raramente acontece, um conflito físico com uma criança que já se sente à vontade com o Aikido, porque isso só a postura que a criança aprende a ter, só a vontade que a criança tem em falar, em dialogar, já lhe vai permitir com que aquelas outras crianças a vejam com mais respeito. E aí já está a evitar o conflito. Quando existe realmente necessidade de um confronto mais físico, a criança já tem algumas ferramentas para fazer uma esquiva, uma imobilização, e aí todos os outros que estão a ver aquele menino que fazia o bullying, não é? Sofrer uma imobilização que não tem pontapés nem murros, vão começar a ganhar um bocadinho mais de respeito, não é? Pela situação, e isso integralmente na sociedade é visto com bons olhos. Diferente, não é? Se eu ensinar uma criança a dar murros e pontapés, no outro dia os pais são chamados à escola. Neste aspecto, o Aikido tem esta valência. Tentar resolver as coisas de uma forma em que não seja necessário os pais irem à escola porque houve murros e pontapés. Não sei se respondi à pergunta da parte de evitar claro, os conflitos. Claro, e eu aí já avanço para aquilo que é o nosso tema hoje principal de conversa, que é precisamente, hoje vivemos numa sociedade onde é tão fácil e onde se fala tanto de bullying, onde é tão fácil haver discriminação dentro da escola, onde é tão fácil partir para a violência dentro das escolas, e eu aqui lançava aquele repto. A estatística hoje em Portugal indica-nos que 4 crianças por dia são vítimas de maus tratos. E isto são os maus tratos cometidos dentro da família. Os números da escola são um bocadinho mais arrepiantes, e quando quantificados, percebemos que cerca de 15 crianças por dia a nível escolar são vítimas de bullying e outro tipo de violência. E aqui é meu entendimento também de que o Aikido, com todas estas questões que foram faladas, tem um papel essencial na tal prevenção da violência contra estas crianças. E aquilo que eu lhe queria perguntar é o seguinte: estas ferramentas que você vai dando às suas crianças nesse dia a dia, você sente que são ferramentas eficazes e suficientes para esta prevenção da violência? Eu sinto que fazem parte da prevenção da violência. São eficazes na parte que o Aikido
enaltece. Não pode ser exclusivamente por aí. Tem que haver uma assiduidade, digamos assim, não é? Mais inerente, mais presente. Na minha opinião, eu acho que deveria fazer parte da formação cívica dentro das escolas para conseguir chegar a todas as crianças, não só aquelas que vão ao dojo, não é? Mas se houvesse uma formação cívica em todas as escolas, eu acredito que essa prevenção seria extremamente eficaz. Porque prevenir só ensinando a fazer a esquiva, a fazer a técnica e a respeitar o próximo, a integridade física do próximo, é muito bom para a criança que sofre de bullying, ela sente uma evolução na sua autoestima, na sua personalidade, vai melhorar muito, mas seria de mais utilidade ainda se dentro da própria escola existisse uma formação mais cívica, e eu acho que o Aikido se enquadraria muito nessa formação cívica da disciplina escolar, com uma assiduidade contínua, e isso sim iria gerar no futuro jovens, adultos, com valores, não é? Com valores sociais, com os valores humanos que nós todos desejamos e que muitas das vezes algumas famílias não conseguem, porque não conseguem estar tanto tempo presentes ao pé dos seus filhos, outras por negligência, outras por outras situações das mais variadas, e as crianças que não têm acesso a frequentar um Aikido, não é? Já não têm acesso a esse tipo de ferramentas de comportamento social. Por isso, só o simples facto de frequentarem meia dúzia de crianças uma disciplina não significa que resolva tudo. Para resolver realmente o bullying, deveria de estar mais intrínseco em todas as crianças, e para isso teria que fazer parte da formação escolar. Isso é uma das coisas que eu gostava imenso de incluir num programa escolar um dia, que já existe em alguns países. Uma formação contínua e assídua do Aikido. Acho que o Aikido se enquadra nesses termos de ensinos sociais, que tem valores sociais, tem valores humanos, que passa valores humanos. Não é só exclusivamente chegar ali e fazer uma esquiva ou uma chave ou uma imobilização ou uma projeção ou qualquer outra técnica marcial que vai resolver o problema do bullying. Vai resolver momentaneamente aquele problema daquela criança, daquela situação, mas eu gostaria que fosse mais abrangente, que chegasse a todos os lados. Estão-me a fazer entender, espero eu. Sim, claro, claro. A experiência que eu tenho de lidar com crianças, embora seja uma experiência do outro lado, e precisamente aquelas crianças que são vítimas de violência e que depois têm que ser avaliadas do ponto de vista médico-legal, e por isso é diferente da sua experiência. Mas para cativar a atenção destas crianças, muitas vezes temos que recorrer a muitas estratégias. Porque, por exemplo, uma criança 20, 30 minutos ainda é fácil de reter a sua atenção, mais do que isso é difícil. E aquilo que eu lhe perguntava é o seguinte: quanto tempo é que tem essas aulas de Aikido e que estratégias é que usa para conseguir cativar essas crianças, não só para elas estarem envolvidas na atividade que estão a fazer, mas também a quererem voltar à próxima aula? Ok. Isso é uma pergunta bastante boa, porque é daquilo que tem sido uma grande evolução no Aikido, tem acontecido uma grande evolução no Aikido, que não se ensina uma arte tão tradicional que foi o surgimento do Aikido, mas também existe uma modernização na forma didática como se dá às aulas. As crianças, para ter uma atenção contínua dela e um desejo enorme de que elas voltem, tem que ser uma aula bastante ativa, e para isso tem que se incluir jogos estratégicos, jogos que permitem eles provocarem alguns dos movimentos marciais, marciais no bom sentido, não é marcialidade de luta, mas não deixa de ser uma arte marcial, o Aikido, principalmente no que diz respeito aos códigos de conduta dos guerreiros antigos,
que foram transpostos e adaptados aos códigos e aos valores humanos da atualidade. Mas as crianças brincam, fazem jogos, mas sempre com a intenção de promover movimentos que vão combinar com as técnicas que vão aprender. E aí elas sentem-se distraídas, sentem-se interessadas porque é uma brincadeira, e a brincar se vai aprendendo. É mais importante elas conseguirem aprender a brincar do que estar ali a chateá-las para fazer um determinado movimento sem conseguir que elas o façam, porque elas, por muita vontade que tenham de aprender e de tentar imitar e tentar copiar o movimento, leva o seu tempo a que o cérebro se desenvolva com a sua naturalidade, e os jogos ajudam muito ao desenvolvimento cognitivo da criança. Por isso, tem que se incluir jogos, tem que se incluir brincadeiras, tem que ser jogos didáticos e que tenham, na sua essência, toda uma valência futura para as técnicas da Aikido, neste caso. Não é? Portanto, eles, quando fazem uma brincadeira de andar a jogar à apanhada, estão a fugir um bocadinho ao conflito. Portanto, estão a fugir a quem as persegue. Não é? E depois, quando é metido mais umas quantas regras dentro desse jogo, elas estão a aprender a fazer esquivas com a brincadeira. E é por aí que eu avanço, sempre com brincadeiras para conseguir chegar a elas. Normalmente, a aula convém ter uma duração ativa de 45 minutos, mais do que isso, elas começam a dispersar. 45 minutos é pouco para elas, porque elas dizem que querem mais. Mas esse mais que elas querem é o desejo de voltar. Porque a partir daí, os 45 minutos, acaba já por ser um bocado estimulante e aborrecido, e algumas delas já estão super cansadas e acaba por ser complicado. Portanto, é preferível parar a tempo de elas dizerem queremos mais, do que estar a lhes fazer a vontade até elas dizerem já estou farto. Está bom assim? Sim. Portanto, há que parar a tempo. Claro. Eu agora iria abordar uma parte da violência um bocadinho mais, como é que eu posso dizer, mais complicada, que é o seguinte. Nós sabemos que a violência contra crianças, daqueles os números que eu falei, de 4 crianças por dia são vítimas de maus tratos, e cerca de 70% das vezes o agressor está dentro de casa. Quando eu digo que o agressor está dentro de casa, são os pais, pai, mãe, padrasto, madrasta, que são os agressores. E nesse sentido, aquilo que eu lhe queria perguntar é o seguinte: em primeiro lugar, se alguma vez, neste contacto que teve com estas crianças, identificou alguma criança que seja suspeita ou tenha sido suspeita de maus tratos. Essa é uma das perguntas. A segunda pergunta que eu lhe ia dizer é se alguma vez, neste contacto que tem tido com crianças e com pais, porque acaba por ter aqui um contacto direto com ambos, se alguma vez teve a suspeita ou ficou com a dúvida de haver pais agressores dentro daquela família e que aquela criança que depois é entregue a si possa também sofrer violência ou não. Ora bem, então a resposta aqui é muito, muito tímida, porque é assim, nunca tive e é suspeito que nunca irei ter conhecimento de crianças maltratadas com os pais. Principalmente porque os pais fazem questão de continuar a maltratá-las e não as levam ao Aikido. Não as vão levar. Suspeitas tenho suspeitas quando vou à escola dos meus filhos e vejo determinados comportamentos das crianças e vejo que há ali alguma coisa que não está normal. Mas essas crianças nunca vão entrar no Aikido, nunca vão entrar num dojo. Os pais não vão permitir isso. Esses pais, essas famílias não vão permitir isso. E isso é uma das coisas muito complicadas e é mais uma das coisas que eu penso e que deve existir nas escolas, porque dentro das escolas vai chegar a todos. O Aikido vai chegar a todos e vai conseguir perceber quais são essas crianças mais vulneráveis com a violência doméstica. Porque a violência do bullying, o pai preocupa-se, ou a mãe preocupa-se e leva a criança a um dojo para praticar uma arte marcial.
Quando o pai é o agressor, ou a mãe é agressor, ou o irmão, ou seja quem for que esteja a tomar conta da criança, vai fazer questão de a isolar do mundo e continuar-lhe a fazer mal. E, salvo erro, existe um síndrome que é o de Estocolmo, não é? A criança, quando deixa de ser criança e se apercebe que a vida é assim, aceita que a vida é assim, essa criança nunca vai deixar de ser violentada, vai aceitar a violência. Convinha por esses motivos, que houvesse uma maior participação ativa de proximidade com o Aikido, que é uma arte da paz, que promove a não agressão, evitar o conflito, e ao mesmo tempo que fornece ferramentas para as pessoas ganharem o conforto necessário para gritarem por um alerta, para conseguirem falar alto. Ora, se essas crianças não vão estar presentes à minha frente, nunca vão estar na minha presença, eu nunca vou conseguir transmitir-lhes essa confiança. Eu gostaria de estar presente com elas, por isso teria que estar num sítio onde não estivessem os pais e que fosse obrigatória a minha presença perante elas. Sei que as escolas têm as suas valências, mas são um pouco limitadas. Os professores têm que passar um programa mais técnico de aprendizagem e não este, um programa mais cívico e social. Mas é uma preocupação que me assiste, sim. O que eu tenho tido é crianças que, derivada às circunstâncias laborais dos pais, derivada às situações familiares das separações, têm falta de carinho, digamos assim, não é? Têm falta de atenção. Não porque os pais não lhe queiram dar, mas muitas vezes porque são impedidos, que não têm tempo. Mas preocupam-se em levá-las ao Aikido, preocupam-se em estar lá, e é aquilo que eu tento fazer, tento lhes dar também a atenção e carinho que eles merecem. Uma das coisas que eu faço nas minhas aulas, eu promovo que os pais que as levam, as crianças mais pequenas, estejam presentes. E peço para que estejam presentes. Isso vai permitir que as crianças não só se sintam contentes, não é? Vão mostrar aos pais que já aprenderam coisas, assim como também vão prender a atenção dos pais, que vão olhar para elas e vão perder um bocadinho do seu tempo com elas, mas não seja olhar para elas. Só esse facto dessa presença já é importante para elas. Eu vejo isso nos olhos delas. E é importante promover essa ligação entre pais e filhos. Por muito pouco que seja, as 2 vezes ou 3 vezes que vão ao Aikido por semana, naqueles 45 minutos, os pais estão presentes e as crianças têm ali os pais presentes com elas. E de uma forma muito simpática, entre aspas, obriga os pais a estarem a acompanhar os filhos naquele momento. Portanto, pelo menos 2 vezes por semana, as crianças têm 45 minutos da atenção dos pais. Além de ter o carinho e as aprendizagens do Aikido. Pronto, e é isto que eu gostava de deixar bastante assente, e era importantíssimo passar. Ok. Eu pedia que ativasse o som, está bem? Que ativasse o som. Ficou sem som. Está sem som. Veja cá em baixo. Pedia, por favor, que ativasse o som. Não, ainda está sem som. Estou. Ok. Agora sim. Caiu aqui o som, não me apercebi. Esta questão remetia para uma outra pergunta que eu tinha a seguir, mas que já respondeu, que era precisamente como é que envolvia os pais nesta situação. Para quem nos está a ouvir agora e que vai ouvir depois a gravação, como eu disse, em vídeo e no podcast, aquilo que eu queria dizer é que tudo o que seja violência contra crianças é um crime público. Quer isto dizer o quê? Que é um crime que não carece de autorização por parte da vítima para se fazer denúncia. O que quer dizer que todas as pessoas que detetem ou que suspeitem que alguma criança é vítima de maus tratos, seja ele do que for, físico, psicológico, seja do que for, negligência, devem e são obrigadas a denunciar para as autoridades. Autoridades essas que pode ser a polícia, e a polícia aqui, GNR, PSP, Polícia Judiciária, podem denunciar para o Tribunal e para o Instituto de Medicina Legal. É só uma chega,
para que todos tenhamos em mente que somos responsáveis pela denúncia de crimes públicos. Também por esse facto é que a violência doméstica também é crime público desde 2007 e que também requer denúncia obrigatória sem que a vítima tenha que dizer se concorda ou não. Que será um dos temas de uma próxima live, que será no mês que vem, em fevereiro, onde iremos dedicar precisamente o tema o Aikido no papel da violência doméstica e sensivelmente nós vamos abordar forçosamente a mulher agredida, mas também é importante perceber que existem homens agredidos. Mas não é o tema de hoje, falaremos o mesmo. E eu aqui, por aquilo que disse, também me leva a uma outra reflexão, que é o seguinte, sendo sensei de crianças, tendo o acesso às crianças e a responsabilidade que os pais colocam em si em receber as suas crianças, aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte: sente essa pressão de que é responsável por todas aquelas crianças e o voto de confiança, entre aspas, que aqueles pais lhe dão porque lhes estão a 45 minutos a dizer, olha, você vai ser a referência para o meu filho ou para a minha filha, e sente esse peso, ou isso já é uma situação que já está inerente no seu dia-a-dia e que, sendo crianças ou não sendo crianças, enquanto sensei, já sente a responsabilidade de ser um professor e de ser um guia para outras pessoas? Bom, é um bocadinho das duas. Aliás, é exatamente, não é um bocadinho, é totalmente das duas. A minha responsabilidade como alguém que passa uma mensagem tem que ser sempre muito cuidada, sempre com a capacidade de conseguir chegar à pessoa e perceber que a pessoa entendeu a minha mensagem. E, ao fim e ao cabo, realmente, as crianças é daquelas coisas que temos que ter sempre toda a atenção. Mesmo que faça parte da minha filosofia de vida, estar sempre a tentar ser o mais competente possível, toda a responsabilidade é sempre pouca, todo o cuidado é sempre pouco, portanto a atenção tem que ser redobrada, principalmente com as crianças, porque elas involuntariamente se descuidam e acertam-se mutuamente, estão num dojo, mas acontece situações de choques a correrem, portanto há que evitar sempre ao máximo situações de risco, porque mesmo evitando as coisas vão acontecendo. E sim, é importante manter um foco mais com as crianças em termos de passar a mensagem para não passar mensagens erradas. Os pais em si, ou os adultos, os que assistem, os que praticam, a responsabilidade é um bocado também do adulto. O Aikido é uma das coisas que nos permite ter uma mobilidade física, termos uma saúde mais equilibrada, promove-nos um certo bem-estar pessoal e então cada um, a partir de uma certa idade, não é, procura no Aikido aquilo que mais lhe dá jeito. Não é? O Aikido é daquelas coisas que permite que a pessoa faça com mais ou menos importância a marcialidade ou a flexibilidade ou o bem-estar físico, os alongamentos. As técnicas promovem muito essa terapia. Portanto, depois, em termos de adultos, cada um procura um bocadinho o seu próprio objetivo. Com as crianças é sempre mais delicado e mais responsável de saber passar as mensagens para que, além do desenvolvimento nutricional da criança, exista sempre também uma responsabilidade extra quando se ensina e uma técnica. Não é? Uma técnica é sempre uma técnica, não vai ocorrer acidentes através da técnica, e por isso é mesmo muito importante ter cuidado da forma como se fala. Tive aqui uma amiga, aliás, tenho uma amiga com um menino com uma doença, não é? Não é uma doença, que é o síndrome de Asperger, autista, e me veio perguntar, mas eu posso meter o meu filho contigo lá
a fazer Aikido, e eu disse, podes, mas com uma turma inerente a ele. E ela ficou um pouco chocada, mas eu passo a explicar, não é? Um autista tem uma veracidade naquilo que ouve, que se eu disser que na brincadeira que tens que apanhar o outro e tens que lhe acertar na cabeça, ele não entende que é brincar e que aquilo é um sinónimo de jogar à apanhada e dar com o esparguete, que é uma daquelas coisas da natação, não é? Que é a esponja. E ele possivelmente agarra naquilo que tiver mais à mão e dá na cabeça do outro. Portanto, a linguagem para um autista tem que ser diferente, mais cuidada ainda, e dentro de uma parte social, em que sejam todos autistas, é extremamente fácil, porque a linguagem depois vai se adequar a todos. Eu não posso ter o mesmo tipo de linguagem com outro tipo de pessoas que não são autistas, que não vão encarar aquela linguagem como uma linguagem normal, vão dizer assim, então está a falar para mim desta forma, porquê? Portanto, há aqui algumas limitações em termos daquilo que se pode fazer, mas é socialmente integrado todo o tipo de pessoas com todo o tipo de dificuldades físicas no Aikido. O Aikido é adaptável a todas as circunstâncias, sendo que convém sempre referir que não se pode juntar uma pessoa, e isso acontece em várias disciplinas de desporto. Embora o Aikido não deva ser encarado como uma disciplina de desporto, deve ser encarado como uma formação cívica, não uma disciplina de desporto. Mas existe em várias atividades a diferença entre pessoas que têm alguma deficiência física e outras que não têm. Não se vai misturar umas com as outras. E em termos competitivos, então, é extremamente importante saber fazer essas diferenças para que as pessoas também tenham o seu sucesso. Cada uma tenha o sucesso no seu patamar e dentro do seu seio social. O Aikido tem esse aspecto. É importante, por exemplo, dar aulas para idosos, como já dei aulas para pessoas com idade mais avançada, nos centros de dia do Conselho de Seixal, que é uma adaptação de um Aikido, como também já existe Aikido para pessoas surdas, que também é no seio de pessoas com deficiência auditiva, como existe também Aikido para crianças dos 5 aos 10 e que já é muito, dos 5 aos 10, mas que é possível, mas depois dos 10 aos 15 terá que ser um outro patamar, e assim também estas crianças ou pessoas que tenham algum aspecto diferente têm que ser integradas dentro de um seio mais próprio. Mas é possível transmitir o Aikido a todas. Isso é extremamente importante deixar frisado, que o Aikido é uma arte marcial que permite a todos praticarem. Compete, sim, depois ao instrutor conseguir integrar as pessoas da forma mais correta possível. Não sei se era isso que eu quero para responder. Sim. Eu agora vou, e porque estamos a caminhar para o final deste nosso encontro, eu vou-lhe colocar duas questões, sendo que uma é muito provocatória mesmo, até porque agora vou fazer um pouco o papel do diabo e vou-lhe colocar esta questão desta forma. Aliás, eu vou-lhe colocar a questão e depois vou aguardar a sua resposta assim mais breve, para depois, mediante a sua resposta, eu ver se lhe vou provocá-lo ou não. O Aikido tem o uso de armas, que depois eu vou-lhe pedir que explicasse assim de uma forma sucinta o que é que estamos a falar de armas para quem não conhece. E a questão que eu lhe colocava é se concorda com a utilização dessas armas no treino de crianças. Portanto, a definição de armas no Aikido é uma coisa diferente daquilo que as pessoas estão habituadas a ouvir. Quando ouvem falar de armas, pensam que a arma é uma ferramenta para provocar algum dano grave na outra pessoa. Não é o caso do Aikido. As armas no Aikido foram utilizadas e estão utilizadas na sua essência mais filosófica do movimento utilizando as armas. Será como pôr a pessoa a fazer um trabalho de pés, não é? A andar, mas com alguma coisa na mão que o impossibilita de fazer o andar normal do dia a dia.
Portanto, e isso será uma arma. Será uma arma de Aikido, que é uma arma de madeira, e isso vai fazer com que a pessoa tenha as mãos presas em algum objeto. Neste caso, pode-se chamar uma arma. A intenção é criar um movimento. A intenção é provocar um movimento e obrigar a que exista uma automatização de determinados movimentos que não são usuais no dia a dia, através desta ferramenta. As crianças acham isto muito interessante também e acaba por ser uma motivação de fazer o uso das armas dentro de um determinado parâmetro de crianças. Claro que num autista a coisa teria que ser adaptada e não poderia ser umas armas, mas pode-se fazer com outros objetos, as tais esponjas, não é? E provocar os tais movimentos na mesma. E as crianças acham muito interessante e muito respeitosas verem que têm alguém que lhes confia alguma responsabilidade. Portanto, eu quando entrego, digamos assim, uma espada de brincadeira para a mão de uma criança, aquilo não é uma espada, aquilo é uma situação de responsabilidade. Eu digo isto, atenção, que agora és um samurai, agora tens de ter responsabilidade. E a espada é uma coisa muito cuidada, e tens de ter muito cuidado com a espada. E temos que fazer estes movimentos, mas não podemos atingir ninguém, porque isto só serve para a gente se desviar do perigo. Portanto, a criança acha-se mais responsável e fica contente com essa responsabilidade que lhe atribuo. Portanto, é de uma forma mais didática esse uso da arma. Mas aquilo não é uma arma, é uma ferramenta, e é preciso não esquecer que não é uma arma num conceito normal de que é um objeto que vai provocar um dano físico. É mais em termos de educativos, digamos assim, e acaba por ser muito giro, porque elas gostam de se exibir. E então fazemos uma espécie de uma coreografia em que elas acham muita piada à exibição. Não é adotado por todos os instrutores o uso de armas, não é um conceito generalizado o uso de armas com as crianças. Eu não vejo mal nenhum, é a minha opinião, acho que faz parte da responsabilização que elas têm que ter e acaba por ser uma motivação porque elas realmente ficam de peito inchado, não é? Ficam de peito inchado porque estamos a depositar uma confiança muito grande, não é? E isso é importante para elas. É importante para elas sentirem que nós confiamos nelas. E isso é uma das coisas que as ajuda a crescer com sentido de responsabilidade também. Sim, a minha... Claro, não, respondeu muito bem, porque a minha provocação que eu a seguir lhe ia fazer e que você já me respondeu sem eu ter feito a provocação era se as tais armas, e eu falo armas porque quem pratica Aikido sabe que a dominação que eu estou a usar é errada, mas nós estamos aqui a falar para pessoas que não conhecem a modalidade e que podem ouvir falar de armas e que podem ficar, e a sua explicação foi muito clara em relação a essa definição de armas. E a minha provocação era se ao passarmos uma arma para as mãos dessa criança, não podíamos potenciar a violência. E se nós estávamos aqui a falar neste nosso encontro que o Aikido ajudava na prevenção da violência e na formação de caráter e na formação também, quanto a mim, cognitiva e comportamental daquela criança, se isso não seria. Mas você acabou por a minha provocação fica sem efeito porque você já explicou que está a responsabilizar aquelas crianças e que aquilo acaba por ser também uma modelação comportamental e cognitiva daquela criança, mas isto é também para aquelas pessoas que, sendo um pouco incultas em relação à arte marcial do Aikido, é o que eu quero dizer, não é inculto de cultura, percebam que, por um lado, não são armas, e que, por outro lado, também acaba por ser uma forma que o sensei tem de responsabilizar e até dar um voto de confiança àquela criança para ela poder fazer a sua evolução. E a última pergunta que eu lhe lanço é a seguinte, que é, o nosso tema, recordo, que é a importância que o Aikido tem na prevenção da violência contra crianças e nas crianças, e eu pergunto-lhe, qual é a sua estratégia? Porque certamente, enquanto sensei ao longo destes anos, já terá tido crianças vindas de lares e de situações muito desfavorecidas. E alguma delas, provavelmente, até sem grandes condições
por parte dos pais financeiras para elas estarem a fazer aquela modalidade. Acredito eu, porque vendo à luz do que é a nossa a atual realidade da sociedade do ponto de vista de crise económica, acredito que não seja fácil para determinadas famílias poder suportar que os seus filhos frequentem modalidades. E a questão que eu lhe perguntava era muito clara: qual é a sua estratégia enquanto sensei perante uma criança desfavorecida que lhe chega ao pé de si, ou que os pais verbalizam, eu vou ter, ou não vou conseguir colocar o meu filho, ou vou ter que retirar o meu filho do Aikido porque eu não tenho condições para continuar a pagar esta mensalidade ou esta propina para... E eu pergunto-lhe qual é a sua estratégia. Bom, eu, para mim, eu faço sempre questão de tentar arranjar qualquer solução o mais próximo possível daquilo que seja a satisfação da criança. Sempre tentar atingir a criança. Se bem que tenho algum receio que não acontece, essa honestidade da parte dos pais. A maior parte das vezes tiram as crianças e não dizem porquê. Quando tento chegar à razão, dão outras desculpas, não é? Não passa por aí. E isso sempre me levou a pensar, e volto a insistir, que para chegar a todos tem que ser como na educação. Tem que se permitir que exista o Aikido num sítio onde seja acessível a todos, independentemente da sua classe económica e social, para que não haja essas desculpas, nem haja também esse esconder. As pessoas escondem que têm dificuldades financeiras por vergonha ou porque não temos nada a ver com a vida delas, não é? Embora não seja um valor muito caro, mas para algumas pessoas é um valor enorme. É um valor enorme. E sendo assim, eu não conseguindo chegar a essas crianças, porque até lhes dizem a elas que é por outros motivos quaisquer, elas não vão ser verdadeiras comigo, porque quer dizer, elas são sempre verdadeiras, mas a verdade delas nunca é a verdade dos pais, não é? E acabam por me dizer uma coisa qualquer completamente diferente e não voltam mais. E eu acho que por aí era muito importante, em termos sociais, meter dentro de um programa escolar a formação cívica do Aikido, porque é uma arte marcial, sim, é uma arte marcial que promove evitar os conflitos, promove uma proteção e uma autoestima intrínseca para um ser que vai crescer com aquilo e esses valores humanos vão acompanhá-lo para o resto da vida. E chegaria a todos os ramos sociais. Portanto, era a minha solução, a minha estratégia passa exatamente por conseguir integrar o Aikido o mais próximo possível daquilo que será uma escola. Nós temos muito bons Aikidokas no país, temos extraordinários, não é uma comunidade muito grande, mas todos os Aikidokas que eu conheço são excelentes pessoas, nunca encontrei um mau Aikidoka na minha vida, nunca. Nenhum professor de Aikido, nenhuma pessoa que pratica Aikido tem uma má filosofia de vida. Todas as pessoas que eu conheço do Aikido são extraordinárias. Era extremamente importante meter essas pessoas todas ao contacto com as crianças, o mais próximo possível, em todo o país. Há 2 espalhados por todo o país. Era importantíssimo que a comunidade começasse a tomar conhecimento e procurasse mais para conseguir também ajudar, ser mais fácil que o Aikido chegasse mais próximo das crianças, e as crianças porque realmente são aquelas que vão crescer. Os adultos, por vários motivos, eu já disse, ou por motivos de bem-estar, de saúde, ou por defesa pessoal, ou porque gostam da arte, ou porque gostam da tradição, procuram o Aikido por vários motivos. Nas crianças tem essa importância social, que eu acho que é extremamente importante, e que permitia também, ao passar a mensagem a todas as crianças, também passaria a mensagem àqueles meninos que gostam de provocar o bullying. Logo aí também já estaria a evitar uma grande parte desse bullying, não é? Portanto, é por aí a minha estratégia que se chegaria por em todos os dores do país, e em tudo, de norte a sul, até nas ilhas temos Aikido, conseguir chegar às escolas para que isso fosse de acesso a todos, a todas as crianças. Era essa que eu gostaria seria um sonho, mas eu acho que era um sonho legítimo para todos nós, não só para mim, ou para o mundo do Aikido,
mas eu acho que fazia muito bem à sociedade e estou confiante que seria sempre uma valorização humana que acompanha para o resto da vida. Basta dizer que o nosso presidente também já fez Aikido, não é? O presidente Marcelo Rebelo de Sousa praticou Aikido. Portanto, é aceitável, é muito integrado socialmente, tem uma filosofia não competitiva, mas de evitar conflitos e de parceria, que é aquilo que eu volto a confirmar. Os treinos são feitos com parceiros para fazer as técnicas de forma a não estragar o parceiro. O parceiro é sempre o nosso cuidado principal. Fazendo a técnica, controlando o parceiro, nós temos um autocontrole muito maior sobre nós próprios, a nossa própria autoestima evolui, a nossa postura evolui, também utilizando as ferramentas das armas, os movimentos das armas que promovem a postura. Quer dizer, é um contexto geral do Aikido, tem muita coisa boa, e aquilo que eu gostaria é que as pessoas pelo menos viessem experimentar e verem com os próprios olhos, e podem ir a qualquer dos do país que serão muito bem recebidas, de certeza, porque o mundo do Aikido é extraordinário, é extraordinário. E depois de conhecer pessoas que estão no Aikido, percebem que há uma filosofia geral que nos acompanha a todos, em termos de parceria e socialização muito boa, vão ser muito bem aceitos, muito bem integradas, vai ser uma mais-valia para toda a gente. E já agora deixo também para aqui que vão ao meu dojo, não é? Vão lá ao já lhe vou pedir a última mensagem. Vou-lhe pedir a última mensagem, que faça a mensagem com um apelo. Eu queria lhe agradecer esta nossa conversa e resumia para quem nos está a ver e a ouvir, direto e depois em gravação, que ficaram aqui palavras fortes do Sensei Barata, a quem eu agradeço a generosidade de ter estado aqui à conversa e de ser tão claro e tão, como eu diria, conquistador para esta área tão importante que é o Aikido. E as palavras fortes que eu aqui destaco são Aikido como arte da paz, arte de evitar conflitos, arte da integração social, as crianças olharem e verem o Sensei como uma referência, e aqui é muito importante, porque se vê um Sensei com uma postura de evitar conflitos, uma postura de conciliação, uma postura de partilha, é esse o que se pretende. Uma frase muito forte também que aqui ficou da nossa conversa, que é: ganhamos sempre, mesmo quando se perde. E isto é muito importante para as crianças perceberem que nem sempre se ganha, mas mesmo quando nós não ganhamos, devemos aprender. O Aikido na prevenção da violência é essencial. Há aqui uma formação cívica também com o Aikido, e eu diria, da minha parte, para encerrar, que o Aikido é também uma arte marcial adequada às necessidades especiais de cada um de nós e principalmente das crianças. E eu agradeço a todos a presença, e agora pedia ao Sensei que desse as últimas palavras e que fizesse o apelo, e antes de mais convidar todos para, no mês de fevereiro, voltarmos a encontrar, desta vez para falar sobre a importância que o Aikido tem perante as situações de violência doméstica, e que vamos perceber que é extremamente primordial que tanto mulheres como homens tenham conhecimentos nesta área e que pratiquem esta arte para se poderem de alguma forma defender por um lado e por outro evitar os conflitos. E eu deixava então as últimas palavras para si e que fizesse um apelo. Quero agradecer aqui ao Albino também este voto de confiança e esta possibilidade de transmitir aquilo que é uma arte que eu amo muito, dizendo já que as crianças são o futuro. Há que não esquecer isso. As crianças são o futuro. Aconselho a todos procurarem dentro do site da Federação Portuguesa de Aikido. Existem os dojos disponíveis em todo o país. A questão só de fazer uma consulta rápida através da internet, Federação Portuguesa de Aikido,
No meu dojo é no dojo do Águias Unidas do Fanqueiro, no Conselho de Seixal. Também dou aulas na Siderurgia Nacional, no Clube Pessoal de Siderurgia Nacional, e que é o dojo onde eu nasci, digamos assim também. Portanto, podem me encontrar lá, serão sempre bem recebidos. Aquilo que eu desejo é que a mensagem que eu passei seja percebida como uma mais-valia para todos, em termos de ser uma arte da paz. Não é para entrar em competição com outras artes marciais, porque é fácil falar de que as outras artes marciais têm uma valência que o Aikido não tem. O Aikido não tem medalhas, tem uma valência social. O Aikido não vai ser nunca separado como uma arte marcial de desporto. Nunca vai ser, porque as pessoas entendem que uma arte marcial é uma coisa desportiva. Mas não, uma arte marcial desportiva não tem que competir com o Aikido. São coisas diferentes. As pessoas podem praticar o seu desporto, sendo marcial, ou sendo futebol, ou sendo natação, ou sendo balé, ou sendo aquilo que for o seu desporto. O Aikido faz parte da formação da pessoa e não é um desporto. É uma forma de bem-estar físico, tem a sua atividade física, pode promover o bem-estar físico, promove a formação das pessoas, promove a formação social e pessoal, a sua autoconfiança, autocontrole perante a sociedade modifica e a pessoa fica muito mais segura de si própria. Portanto, não tem a ver propriamente com o desporto, é mais como uma formação de cada um de nós. E acho que isso devia de ser garantido a todos nós, enquanto jovens, porque os jovens de hoje são o futuro da amanhã. Pronto, fica aqui o meu desejo, que procurem um dojo perto da vossa residência e que vão ver, vão experimentar, serão sempre bem recebidos, de certeza absoluta. A Federação Portuguesa de Aikido tem lá os dojos todos por todo o país e muito obrigado por esta oportunidade, Albino. Um grande abraço Muito e desejo um grande obrigado a todos os que vieram a assistir também. Sim, senhora, muito obrigado. Então, marcamos encontro na nossa próxima live, no próximo mês, e contamos com todos. E agradeço mais uma vez ao Sensei Barata por ter aceito este desafio. E este vídeo vai ficar disponível no canal YouTube e também no podcast da área forense. Muito obrigado e boa noite para todos.